E muito boa noite, mais um Basta Querer e hoje temos uma rubrica muito especial, é a rubrica Das mulheres, espaço de mulheres. Espaço de Mulheres, é por causa disso que nós estamos aqui, aliás, nós estamos aqui quase todos os dias, mas hoje é mesmo, vai ter esta rubrica Espaço Mulher. Entretanto, nós temos dois números de telefones, uma do WhatsApp, outra do SOS, que a Ruta agora vai pôr muito rapidinho à nossa frente, sabe, mas também sabes o que é, talvez, não? Quase. Faz, Sim. ok. Temos o WhatsApp, que é o mais 351 912 895 800, ou então o SOS, que é uma linha fixa, mais 351 21 190 8990. E o que é que fazemos com esses números já agora? Pode ligar para fazer o seu pedido de oração, pode ligar também se tiver alguma dúvida, alguma questão, se quer saber onde é que é uma igreja perto, se quer participar num grupo familiar, também pode ligar para este número, ou então para pedir uma consulta pastoral, então basicamente tudo o que você precisar basta ligar, que se eles não souberem responder vão encaminhar para alguém que sabe. É isso mesmo. Então, qualquer assunto você pode ligar para o WhatsApp ou escrever, ou Sim. mandar um áudio, se você não gosta de escrever nem falar. Quer dizer, para um áudio tem que falar, né? Mas se não gosta de que falar alguém... com pessoas. Com pessoas, Sim. pronto, se prefere fazer assim... Monólogo. É isso. Ou então para o SOS. Entretanto, nós também temos a Convenção de Jovem, né? E é para jovens? Sim, vai ser no dia 10 e 12 de junho. 10 é uma quinta-feira, será feriado, portanto vai ser à tarde. Então dia 10, que é uma quinta-feira, e dia 12 será, é um sábado, será pela tarde também. Dia 10 vai ser aqui em Lisboa e em algumas regionais, e depois então no sábado será juntar toda a gente aqui. Sim, e isto é transmitido no Correio TV, certo? Sim. É isso mesmo. Entretanto, nós temos um spot que fala acerca da Convenção Jovem, então vamos ver. Então, Convenção Jovem, para todos os jovens, seja lá presente, marque essas datas e esteja lá. É uma convenção especificamente para jovens, então temos uma palavra para si e também tem muitas outras coisas, né? Está-se ainda a programar coisas muito boas e vai ser muito bom. Sim. Pronto, é só isso que podemos dizer. O resto tem que vir mesmo e marcar essas datas e vir mesmo. Entretanto, Convenção de Jovem, mas também temos a Convenção de Fé, que é para todo mundo, incluindo os jovens também. Isso já vai ser em agosto, dia 16 a 22 de agosto. Muito importante a convenção. Nós temos isto todos os anos, durante uma semana, onde nós estamos, né, ouvindo a palavra de Deus durante uma semana. Temos a palavra de Deus à tarde, temos à noite, e vamos ouvir a palavra de Deus e vamos com esta fé, esta expectativa que Deus nos vai falar. Então, é isso que vai acontecer, né? Então, você marca essas datas, 16 a 22 de agosto, para que você esteja lá, para que você não tenha outra coisa marcada, mas dedica estas datas para estar na convenção de fé. Prepara-se para estar lá. Entretanto, também temos um spot que fala acerca da convenção de fé. Então, este domingo, dia 23 de maio, nós vamos ter um programa especial. Vai ser o lançamento de um EP dos Catedral de Louvor. E para quem não sabe, um EP é um álbum que tem menos músicas. Okay. Pronto, temos um single, que normalmente é uma ou duas músicas, e temos um EP que é entre um single... Não. E um LP. Sabe o que é um LP? Não. Não sabe? Esses discos gigantes. Não sei. São LP. É antes do teu tempo. Sim. É isso mesmo. Então isto é o quê? Um MP? EP. EP. Sim. É de quê? Não sei. Eu só sei que é EP. Okay. É um mini álbum, vamos assim dizer, tem 6 músicas, portanto Okay. um álbum costuma ter mais. E vai ser então o lançamento dos Catedral de Louvor neste domingo, no Basta Querer.
E posso já adiantar que nós vamos oferecer também, vamos fazer um sorteio e algumas pessoas vão poder ganhar então. Algumas. Você pode ser esta alguma Algumas, pessoa. não é toda a Pode- gente, Não, mas sim. pode ser você, né? Sim, então para isso esteja desde o início do programa, pelas 21 horas no domingo, porque então aí pode participar e pode ganhar. Sim, porque senão até podia participar, mas depois não ia ganhar, porque depois não sabe nem as regras, nem o que tem que Sim. responder, não sabe nada, então pronto. Tem que assistir desde o início, pronto, é isso mesmo. E temos um spot. Temos um spot. Sim. Então vamos ver o spot. Brevemente enche este lugar. Novo EP Catedral de Louvor. Temas como Rei dos Reis, Nada me separa de ti, Quantas vezes já me afastei de ti. Incomparável. Enche este lugar Este lugar com tua presença. Fala comigo. Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir. Lançamento no programa Basta Crer, dia 23 de maio, pelas 21 horas. Então, é isso mesmo. Entretanto, nós já sabemos o que é EP, né? Vamos chamar o Gustavo. É mais vamos, fácil. Vamos chamar o Gustavo, ele vem aqui dizendo isto quer dizer o quê, mas nós não entendemos nada porque Não. ele estava sem microfone. E já agora ele vai explicar. Ou Ele então só não, procurou mas pronto. um nome. Ele falou e nós o chamamos. Sim. Boa noite. Só procurei significado. Extended Play Record. Extended Play Record, então não Porque é sabe que é o porquê. Extended se tem menos músicas? Eis a algo questão. entre um single, um único single e... É, Um é álbum. o Extended Single, pronto, é isso, Deve né? Não ser. pode ser o Extended Long Era só Play. para ajudar com a sigla, o resto não. Só pronto, é Extended. É o Amanhã saberemos. Amanhã fica o teu trabalho de casa. Pronto, obrigada. Entretanto, também temos a editora. A editora tem uma nova site, tem uma nova aplicação. É preciso duas coisas, né? Em primeiro lugar, tem que ir ao site e lá no site nós temos todo o material. Temos livros, temos som, temos vídeos, temos muitas coisas em várias línguas. Logo quando você abre, para chegar ao site rapidinho, para não lembrar todos esses sites, você vai a Basta Crer e depois vai até... Vamos até onde? Sim, há ferramentas de evangelização. Ferramentas de evangelização, porque É o mais todos os fácil. caminhos vão via ferramentas de evangelização. Acho que o Gustavo quer aparecer no programa. Quer dizer qualquer coisa, Gustavo? Não? É outro Gustavo. Pronto. Sim. Temos aqui, então, a editora Curiacos. Sim. Então, aqui diz brevemente o que é e alguns dos materiais. E depois, ao carregar, então, aqui no símbolo, vai, então, ao site da editora Curiacos. Sim. Então a pessoa chega ao site e depois logo aqui em cima, né, pode escolher as línguas. Tem português, tem... Como é que é? É Aparece? sim, sim. Há mais tempo. Pois, eu Ou não menos sei, se tempo. calhar... Ou então, pronto, nós não sabemos. Mas Não, quando eu soube- sei que é tu assim. sabe? Eu já Pois. vi, eu já experimentei nas Sim. línguas todas. Também está. Já está. Ok. Pronto. Está em português, em Nederlands, inglês, francês, Deutsch, Hindi. Kian, pronto, Rússia, já, dá, Slovénica, espanhol e português. Do Pronto. Brasil. Brasil? Português do Brasil. Português do Brasil, pois, é isso mesmo. Então você clica na língua e quando clica na língua automaticamente aparece o material que existe nesta língua. Então isso é ótimo também para evangelizar. Então a primeira coisa é o site. Você depois, quando sabe o que é que você quer, você inscreve-se no site, faz isso só uma vez, só precisa pôr um e-mail e um password e você se lembra este e-mail, lembra-se deste password, porque depois disso o site é só para comprar, né? Para arranjar o material. Entretanto, depois faz o download da aplicação e na aplicação então você vai entrar, vai fazer o login com o mesmo e-mail e password que você colocou no site. Então aí automaticamente, sem você fazer mais nada, aparece tudo que você já comprou. Então, e a partir daí você pode começar a ler, ver, ouvir, tanto no telefone, no tablet, pronto. Sim. É isso mesmo, né? Mais alguma coisa? Não, se por acaso você já era cliente da editora Curiacos e agora nesta nova aplicação está-lhe a faltar algum produto, não há problema. Basta entrar em contato connosco e dizer, olha, falta-me este produto. Ou se ainda, se por acaso não sabe de cor quais são os produtos todos que tinha, mas sabe que está a faltar,
Basta dizer então que está a faltar produtos, que depois os nossos técnicos vão resolver esse problema. Sim, e aliás, se você já tinha uma conta antes, você não precisa fazer uma nova conta. É usar o mesmo e-mail, o mesmo password e automaticamente você vai lá ter e vai ver lá depois tudo o que você já tem. Mas pronto, é isso. Sim. Né? Então, se a pessoa já tinha uma conta antes, nem precisa ir ao site. Pode ir logo à aplicação. Pode ir logo à aplicação. Pronto, mas se quer arranjar mais, tem que ir outra vez ao site. Sim. Então, isto está a funcionar muito bem em todo tipo de aparelho, né? Então, é muito bom, muito importante os livros para nós enchermos o nosso coração, porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, isso vai fazer que nós vencemos em todas as áreas da nossa vida. Vamos agora fazer o quê? Para a ação social. Ação social. Então, hoje eu estou aqui com a Bispa Irina. Muito boa noite. Boa noite, Bispo. Boa noite. Entretanto, estamos aqui com esta rubrica Ação Social. Então, sabe o que isto é? O que é que nós fazemos com isso? Como é que isso funciona? Sim, a Ação Social é um projeto que a nossa igreja já estava a fazer há algum tempo, mas no início do ano nós começamos a fazer isto de maneira mais organizada, mais focada, com participação, por exemplo, aqui em Portugal, mas não só, mas em toda parte do mundo, com participação de Juntas, freguesias, câmaras Câmara. municipais. Na verdade, e em cada nossa igreja há pessoas e irmãos a participar, a recolhendo bens essenciais, produtos, às vezes roupas e coisas que agora as pessoas precisam, pessoas que por causa desta pandemia começaram a sofrer alguns dificuldades na área financeira, ficaram sem emprego, ficaram sem manutenção às suas coisas. Então, a partir de agora, nós estamos a fazer isto com mais intensidade e todas as semanas, em várias igrejas, nós temos estas entregas desses bens que depois vai ser mesmo focadas entregas a aquelas associações que trabalham mesmo no campo. E às vezes há associações diferentes e há mais específicas que trabalham com crianças, outras com os jovens, outras com famílias. Então, esse é o projeto que está a decorrer já há algum tempo e está a ter muito sucesso. E eu sei também que presidentes de câmaras municipais são muito agradecidos porque, na verdade, essa ajuda toda é válida, mas também eu sei que não só os irmãos participam, mas também pessoas vizinhas, pessoas que ouviram esses anúncios, eles também estão a participar e estão a trazer os seus bens e acabam por conhecer também a nossa igreja e é isso. Sim, na verdade, isto é muito bom que nós podemos ajudar. Ao outro lado, é muito triste que, na verdade, ficamos a saber que cada vez mais pessoas estão a precisar, né? E até essas associações que nós ajudamos até têm falado para nós que eles precisam, parece que cada vez mais, porque também o que eles recebem parece que também está assim diminuindo, né? Então, precisa mais, então cada ajuda que nós podemos dar é muito bem-vinda. Então, nós também fazemos isso, porque também é um mandamento que Jesus nos deu, para não apenas dar o Evangelho, mas ajudar as pessoas. E quando Jesus disse para amar as pessoas, amar o seu próximo, então amar não é apenas dar a palavra de Deus, também é dar o que a pessoa está a precisar naquele momento. Claro, quando nós estamos a dar essas comidas e essas coisas, nós também damos a palavra de Deus, normalmente temos lá um livro para a criança, para que nós também estamos com esta fé que esta pessoa, esta família também vai ter um encontro com Deus. Porque no final de contas, quem vai mudar uma família, quem vai mudar e abrir o mar vermelho, abrir uma porta que não existe, fazer o impossível, né, é Deus. E só Deus pode fazer isso. Então, esta pessoa, esta família precisa ter um encontro com Deus. Então, vamos agora ver algumas fotos que vieram lá da igreja de Odivelas. Então, vemos aqui essas fotos, né? Muitas comidas.
vê-se aqui, toda preparada, e eu penso que eles foram lá buscar, né? Então diz assim, fotografias de entrega de bens efetuada pela Igreja de Odivelas, na loja social da Junta de Freguesia de Odivelas. Então vê-se aqui a entrega, então vê-se lá as comidas e tudo isso. Então é muito importante e nós estamos a mostrar também essas imagens todos os dias e estamos a orar, porque não é um projeto que fazemos uma vez, não é uma ajuda que damos uma vez, mas na verdade estamos a continuar a ajudar, porque é muito importante e essas pessoas estão a precisar, estão a continuar a precisar, então nós estamos a continuar a dar. E também se você diz, eu também quero ajudar, também quero fazer parte deste projeto, então pode ligar para nós ou ir a uma das nossas igrejas, onde você vive, né? Ou se você não sabe onde está uma igreja nossa, então você pode ligar para esse número ou para o nosso site e nós lhe indicamos uma igreja mais perto de si e você aí pode entregar lá, porque nós fazemos esta recolha em todas as nossas igrejas. Entretanto, eu agora vou orar para todas estas famílias que estão a passar por essas dificuldades. Ó Deus, em nome de Jesus, que traga diante do teu trono todas essas famílias, todas essas pessoas que estão com esses problemas, que estão a precisar desta ajuda. E pedimos, ó Deus, que tu os ajuda, que tu derramas sobre ela a tua bênção e que tu também fazes que eles tenham um encontro com eles e que tu depois pode abrir o caminho para que eles possam ter uma vida melhor contigo na sua vida. E também, Deus, trazemos diante do teu trono todas as associações e te agradecemos pelo trabalho que eles estão a fazer. Esse trabalho é tão importante e também pedimos que tu dás a eles sabedoria e que os ajuda no trabalho que estão a fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Entretanto, vamos agora falar acerca de igreja online. E eu vou chamar a Samara, porque a Samara tem muitas perguntas acerca deste assunto. Então, muito boa noite, Bispo Boa Irina. noite, Samara. Então, não tenho assim tantas perguntas, mas sim, vamos falar sim, sobre a igreja online. E o que é a igreja online? A Igreja Online é uma plataforma, foi feita a pensar nas pessoas que moram longe de uma das nossas igrejas e querem também fazer parte dessa visão ou querem conhecer a Jesus ou precisam de alguma ajuda e nós sabemos que às vezes agora ainda isso aumentou por causa das pandemias, por causa das distâncias, restrições. Às vezes há países que pessoas não conseguem sair de casa e querem depois levar a Jesus a outro amigo, a pessoa, a uma família que necessita e às vezes não consegue chegar a uma igreja física. Então temos programação nestes sites, que está em português e em várias outras línguas, onde temos reuniões ao vivo, também temos grupos familiares, temos programas feitos para ajudar a pessoa a conseguir enraizar-se em Cristo, estudar alguns assuntos bíblicos, ensinar a lutar no mundo do espírito, ter comunhão com Deus, aprender essas coisas todas. Então, essa é a plataforma que nós temos e também a plataforma que também pode ajudar, e pessoas que trabalham nessa plataforma, pode ajudar a pessoa a começar a servir a Deus, porque a pessoa pode dar a sua casa para grupo familiar, pedir para ser treinada, para ser um líder num país ou numa cidade onde ainda não temos a igreja e a pessoa sente esse fogo que Deus coloca no coração. Então, isto tudo é possível. E também, nessa plataforma, nós temos várias ferramentas. Se calhar podemos mostrar também, sim, não é? podemos mostrar. Então, o site é igreja-online.tv, não é? Exatamente. E temos aqui várias ferramentas Pode-se mostrar. que pedidos de oração, a pessoa pode clicar e fazer o seu pedido de oração, que chega depois, e nós, claro, que vamos orar, vamos indicar o caminho, vamos ajudar a pessoa. Ela pode saber como é que se aceitar a Jesus, pode semear, pode enviar o seu testemunho, pode falar em privado com um pastor de serviço, pode pedir consulta pastoral, porque às vezes há alguns assuntos que não se podem ser resolvidos só com uma oração. Sim, porque a pessoa tem que mesmo
conhecer a verdade e precisa mudar algumas coisas. E então, essas são ferramentas. Aqui temos programação, onde a pessoa pode Sim, ver. podemos ver a programação, não é? Como a Sim. Bispa Irina disse, tem a parte da comunhão com Deus e intercessão. Sim. Também passa ao programa Basta Crer, não é? Sim, tem alguns exatamente. horários e depois tem estudos bíblicos, Tem reuniões. tem reuniões, depois é à terça, não é? Que tem o grupo familiar. Terça e quarta. E quarta-feira também tem o grupo Vários familiar. horários para a Sim. pessoa conseguir escolher o horário mais adequado e estar enraizada na Sim, palavra. sim, sim. É como uma igreja, mas é tudo feito online, não é? Sim, Porque tudo até feito. aqui na página tem o hall de entrada, que é para a Sim, pessoa poder falar. Pode falar, pode fazer pergunta, pode falar com outras pessoas. Às vezes só mandar o olá, abraço, sim. o olá. Sim, sim, sim. Às vezes pessoas usam e mesmo pedem oração e falam um pouco da sua vida. Isto tudo é como se fosse uma igreja. Sim, e é uma igreja que é multinacional, não sei se é multinacional que se diz, mas pronto, tem Internacional. tem várias línguas, não Sim, é? nós temos várias línguas, temos em espanhol, temos em francês, inglês, russo e eslovaco também, com mais ou menos adequada Os horários, os não? horários e também a programação para... Que é tudo naquela língua. Sim, Ou seja, se eu naquela fosse língua. russa, eu ia para o site Sim. russo e era tudo em russo. Sim, está tudo em russo. Eu não sou russa, portanto tenho que ver o português. Pronto. É isso Então é uma mesmo. grande ferramenta, não é? Sim, Para usarmos para nós próprios até. sim. Para enchermos Para o coração nós- com a palavra, etc, não é? Sim, para nós enchermos a palavra, o coração da palavra e também para pessoas conseguirem, porque às vezes a pessoa tem receio assim ir a uma igreja porque não sei Ainda o que é tem que está vergonha. lá e tem vergonha, mas quando se nota, olha, abre aquele site, vê lá, assiste um pouco da reunião e ela começa a assistir e Jesus entra no isso coração. mesmo, sim. E nós temos também um spot que fala um bocadinho daquilo que já falámos, mas também mostra. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma igreja maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras. Então, já vamos falar agora acerca de grupos familiares, mas antes disso eu quero mostrar algumas fotos. E esta primeira foto que nós temos aqui vem da Ilha de Príncipe. Isto ainda diz assim, foi no dia da mãe na Ilha de Príncipe. Quem mandou foi a Geraldina Costa. Então, vimos aqui as mães lá da Ilha de São Tomé e Príncipe. Então, muito bom. E depois, a seguir, nós temos aqui um grupo familiar. E grupo familiar de Rolle, Suíça, na parte de convívio, uma bela de uma raclette. Quem manda é o Josh. Então, está-se aqui, tem um convívio ao sério, em convívio mesmo convívio. Quer dizer, isto não é digital, isto é uma coisa mesmo presencial. Presencial, uma coisa né? grande. Com comida boa. Pronto, então, isto de Suíça, um grande abraço para a Suíça. E depois temos mais uma foto. E da Suíça saltamos para o Brasil. É grupo familiar número 15, realizado com sucesso da Regional Nordeste Arapiraca. Grande abraço, Wilke e Mércia e equipa. Então, vemos aqui, isto é o final do grupo familiar. Aqui também é bastante presencial, como é que eu estou a ver. Não vejo nem um telefone, não vejo nem um tablet, é tudo lá em presença.
Que na verdade isto é o ideal, não é? Sim, isso é ideal, porque a pessoa o homem é um ser social, ele precisa conviver, precisa ver os olhos, Sim. precisa ver emoções e partilhar também isto. E grupo familiar é uma boa plataforma para isso tudo. Por isso o grupo familiar é como nós já falamos e vemos que a Igreja Maná em vários países começou com um grupo familiar. Sim. Então isto porque assim nós começamos a conhecer outras pessoas, nós começamos a conhecer a palavra e sempre há uma pessoa que ensina, sempre há uma pessoa que consegue tirar líder, dúvidas, né? Há uma líder que é treinado para isso, né? Então é sempre nesta parte do grupo familiar que ele diz, alguém tem dúvidas, tem perguntas? Sim, essa parte é muito importante, na verdade, porque quando a pessoa começa a só ouvir um pouco de Deus, ele claro que não sabe nada e tem várias perguntas e quando chega ao grupo familiar, ele quer perguntar e tem lá sempre irmãos mais velhos, mais experientes e um líder que ajuda. E também, claro, que aquela parte de convívio que nós falamos agora também é muito importante, porque cria-se uma amizade. Sim, é porque isso. quando o novo convertido, ele não sabe muita coisa e durante a semana ele vai encontrar várias situações e ele, claro E que lá surgem as dúvidas, né? Lá não sabe como é que se resolver e muitas vezes ele liga a quem? Ao líder do grupo familiar. Pois, sim, é porque isso. há um irmão mais velho que ele conheceu no grupo familiar para ele ajudar. O que é que Deus diz acerca desta situação? Como é que eu faço? Como é que eu oro? Então, isto tudo é muito bom porque, ainda por cima, quando a igreja é muito grande, o pastor não consegue ele chegar a cada uma pessoa. Então, esse grupo mais pequeno, ele faz toda a diferença depois na vida de uma pessoa que começou primeiros passos no seu caminhada com Deus. Então, na verdade, aí também tem este acompanhamento, né? Que falou do novo convertido, que está no princípio, e um dos propósitos do grupo familiar, que é um novo convertido, se firma na igreja, na Bíblia, na palavra. Então, ele precisa para isso, ou ajuda de alguém, né? De algumas pessoas. Então, por isso, nós temos esses grupos familiares e temos isto em toda parte do mundo. Entretanto, queria mostrar mais uma foto, que não é um grupo familiar, mas é o resultado, provavelmente, de um grupo familiar, que é dos batismos. Então, isto é batismos online em Newcastle. Quem mandou isto é o Bispo Pedro, mas vemos lá o Bispo... como é que ele Pedro? chama? É o Pedro. Pedro. É o Pedro, sim. É isso, agora esqueci o meu nome. Então, vê-se também, pronto, eles fizeram batismos, né? Online, quer dizer que é cada um em sua casa ou não sei bem aonde. Pronto, aqui nós não vemos, mas vemos o resultado. Vemos várias pessoas muito felizes porque foram batizados, porque o batismo é a primeira passo na caminhada, né? Sim, é um mandamento de Jesus. Quando a pessoa ela toma a decisão e quer estar com Jesus e ela faz esse mandamento porque ela não quer mais seguir ao pecado, a coisas do mundo, mas quer conhecer mais a Deus e aprender tudo de Deus e viver tudo que Deus ensina. Então, isto também é um poder de Deus naquele momento que Deus manda para a pessoa conseguir estar firme nesta decisão. E é muito importante, é o batismo nas águas. Então, quando falamos da igreja online, da igreja, né, na verdade tem vários aspectos, né? Tem a igreja, que é a reunião onde a pessoa ouve a palavra de Deus, mas depois também precisa esse contacto com pessoas. Por isso temos grupos familiares, ou você que está com problemas, então pode fazer uma consulta pastoral, onde você tem tempo para falar do seu problema. E um pastor vai lhe acompanhar, vai ver consigo qual é a origem, porque é que você está a passar por esse problema, para ajudar para que no futuro não vai ter o mesmo problema, mas que vai começar a vencer em todas essas áreas da sua vida. É mesmo assim. Então, a igreja é uma coisa muito grande, tem muitas coisas e todas as áreas são importantes. Sim, claro, é muito importante, porque na verdade o Bispo agora falou, porque a pessoa ela tem problemas porquê? Porque ela não sabe alguma coisa que Deus, Criador, ele estipulou, ele decidiu que é assim, e a pessoa faz errado e por isso tem problemas. E por isso, mesmo se nós oramos, mas a pessoa não muda, ela daqui nada vai ter o mesmo problema. Por isso é muito importante fazer parte da igreja, fazer parte do grupo familiar, aprender essas coisas e seguir
sendo batizado, seguir a sua Sim, caminhada. fazer esta caminhada completa. Entretanto, vamos ver agora um vídeo de um grupo familiar. Já vimos algumas fotos, agora um vídeo. E o vídeo vem de Pinhal Novo. Vamos ver. Todos, boa noite, apóstolo, boa noite, bispa. Estamos aqui no final de mais um grupo familiar aqui da Igreja do Pinhal Novo. Todos nós aqui no Skype acabamos de partilhar a palavra de Deus. Amém. E então esta ferramenta digital tem sido maravilhosa para nós podermos continuar sempre reunidos e temos crescido, graças a Deus temos crescido e evoluído, e então continuamos sempre a sermos alimentados constantemente, a nos apoiarmos uns aos outros, e também o mesmo tem acontecido noutros grupos familiares. E então quero deixar aqui uma exortação também, que não vamos abrandar, vamos continuar em toda a força, com todo o ânimo, sempre com Jesus, a pregar a palavra, a dar a palavra a todos aqueles que andam aí por fora, sedentos de Deus e de Jesus Cristo. Amém? Então um bem-aja a todos, um tchau, e a continuação. Deus abençoe. Tchau, tchau. Bispa, Deus abençoe. Então aqui, nossa, um grande abraço, nossa. Pode filmar os dois, pode um grande abraço nosso para Pinhal Novo em específico e também para o bispo que está aqui, mas que não quer aparecer no vídeo porque está com t-shirt, mas pronto, não faz mal. Depois o filmamos com t-shirt e com máscara, pronto. Entretanto, um grande abraço para vocês e sempre em frente com Jesus. Entretanto, vamos agora para o altar de oração. Então, estamos aqui com o altar de oração. Quando você faz um pedido de oração através do WhatsApp, SOS, através do site Basta Crer, onde também pode fazer o seu pedido de oração para si, para uma outra pessoa. Então, os nossos pastores, mesmo no momento, os pastores estão de serviço, eles podem orar para si, mas, entretanto, depois também sempre imprime esses pedidos. No final deste programa, nós oramos para si e depois também colocamos aqui nesta caixa altar de oração e oramos sobre isso também. Então, é muita unção, é muito poder de Deus, é muita libertação, é muita concordância de muitos bispos. Então, por vós diz, tem que funcionar, vai funcionar e você fica liberta, curada, transformada em nome de Jesus. Amém. Vou pedir à Irina para orar. Pai, no nome de Jesus, nós trazemos a Tua presença todas estas vidas, situações, e nós declaramos sucesso, vitória, libertação, cura divina, salvação nestas famílias, no nome de Jesus, e todo o poder das trevas está amarrada, paralisada. Amém e amém. Amém. Já está, já temos a vitória. E ficamos aqui com o Tim Curiacos, que vai cantar uma música. Bendizei ao Senhor. Então você saia do sofá, fica de pé e vamos todos cantar junto esta música, porque o nosso Deus é bom. Bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assistis nas noites na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário. Bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assistis nas noites na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário. Bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor. Erguei as mãos para o santuário. Bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor. Esta alegria que eu tenho, esta alegria que eu tenho, não foi o mundo que deu. Esta alegria que eu tenho, não foi o mundo que deu. Não, não. Esta alegria que eu tenho, não foi o mundo que deu. O mundo não me deu, o mundo não me pode
Este amor que eu tenho não foi o mundo que deu. Este amor que eu tenho não foi o mundo que deu. O mundo não me deu, o mundo não me pode tirar. O mundo não me deu. O mundo não me deu, o mundo não me pode tirar. E a alegria está no coração. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O mandamento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Mais uma vez, esta alegria que eu tenho. Esta alegria que eu tenho não foi o mundo que deu, não, não. Esta alegria que eu tenho não foi o mundo que deu. Esta alegria que eu tenho não foi o mundo que deu. O mundo não me deu, o mundo não me pode tirar. O mundo não me deu. O mundo não me deu, o mundo não me pode tirar. Mais uma vez, o mundo não me deu. O mundo não me deu, o mundo não me pode tirar. Porque Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom Para mim. para mim. Oh, como eu amo. Oh, como eu amo. Aleluia. Oh, como eu amo. Aleluia. Oh, como eu amo. É tão bom para mim. E Deus, Ele é amigo. Deus é amigo. Deus é amigo. Deus é Amigo para ti. amigo. É amigo para ti. Oh, como eu amo. Oh, como eu amo. Oh, como eu amo. Oh, como eu amo. É amigo para mim. Grandes coisas fez. Grandes coisas fez. Grandes coisas faz. Grandes coisas E faz. certamente fará. Grandes coisas fará. É tão bom para Mais mim. uma vez, grandes coisas fez. Grandes coisas fez. Na nossa vida, grandes coisas Ele faz. Grandes coisas faz. E a nossa confiança é esta. Que Grandes grandes coisas Ele fará. fará. É tão bom para mim. Oh, como eu amo. Oh, como eu amo. Oh, como eu amo. Oh, como eu amo. É tão bom para mim. Certamente esta é a nossa confiança, que Deus Ele é bom, grandes coisas Ele faz na nossa vida e por isso declaramos que estamos livres, livres da doença, livres da pobreza, livres de qualquer tristeza, porque Deus, Ele está connosco todos os dias da nossa vida. Estou livre. Eu estou livre. Estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre. Eu estou livre. Estou livre pelo sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Doenças já não entram mais em mim, pois eu sei que Jesus já pagou. Dores e enfermidades Ele levou para a cruz. Pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Estou livre. Eu estou livre. Estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre. Eu estou livre.
sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Vícios não te podem dominar, pois eu sei que Jesus te libertou. Na cruz do Calvário, o seu sangue ele derramou. Se Jesus te libertou, então tu já podes gritar. Se Jesus te libertou, então tu já podes gritar. Estou livre, eu estou livre, estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, estou livre, estou livre pelo sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Que por mim se entregou. Aleluia. Como é bom estar na presença de Deus. E agora vamos também adorar a Deus. Jesus, em tua presença, é isto que nós vamos dizer. Jesus, em tua presença, nós nos rendemos a ti. E este é aquele momento em que nós, por norma, temos o hábito de fazer aquela cara de sofrimento, mas não, a adoração é nós agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida, independentemente daquilo que nós possamos estar a sentir ou a viver. Deus, Ele sempre está connosco. Então, renda-se na presença de Deus nesta hora. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Glória a Deus, nós te louvamos e te agradecemos a Deus pela tua presença, para tudo que já fizeste na nossa vida, tudo que estás a fazer e tudo que tu vais fazer. Te damos a ti toda a glória e toda a honra. Amém e amém. Glória a Deus. E agora nós vamos falar acerca de quê? Acerca de um tema muito importante que é atitudes. Que está baseada nesse livro, né? Sim. Atitudes, que está disponível na nossa editora e também em todas as nossas igrejas. Sim, e na nossa editora digital, né? Digital também. Pronto, digital, em Sim. várias línguas. Em várias línguas. Sim, é isso mesmo, né? Então, o que é que fala este livro? Por que é que isto é tão importante?
Isso é muito importante porque, na verdade, a nossa vida, ela não depende tanto das circunstâncias exteriores que nós podemos encontrar durante a nossa dia a dia, mas da nossa atitude perante essas circunstâncias. E nossa reação, a reação, né? por causa de uma situação que aconteceu, o comportamento de uma pessoa mais próxima ou desconhecida, as coisas que podem se passar num país ou na vida de uma pessoa particular, vai depender da atitude dessa pessoa, se ela vai vencer ou ela vai ser derrotada. Sim. É isso que ensina este livro, que é muito importante, e aqui não só explica-se a importância da atitude, não só, mas também mostra-se qual é a atitude más. Normalmente, más atitudes é aquilo que Deus nos manda não fazer, coisas que Deus manda não fazer. Isso é má atitude que depois traz a derrota quando a pessoa começa a envolver-se. Por exemplo, uma pessoa não quer perdoar e está sempre a julgar. E está né? sempre a julgar. Então, sim. isso vai ter uma consequência. Sim, ela vai colher aquilo que está a semear, porque Sim. ela também faz muita coisa errada e quer que Deus perdoa, quer Sim. que Deus ajuda, mas se ela não Deus faz... é que sabe, eu não fiz a propósito. Sim, Não, óbvio. mas isso, essa atitude é muito comum, porque a pessoa, quando olha para os erros dela, ela tem uma desculpa, porque Sim. eu não queria, na verdade não é essa Sim. intenção minha, mas para os outros ela já não olha assim, essas pessoas estão más, mas na verdade essas atitudes, quando nós estamos a fazer mal ou desobedecer, isto traz depois consequência à nossa vida. E quando a pessoa tem boas atitudes, e, independentemente de circunstâncias ou problema ou crise que pode acontecer, tendo boas atitudes, ela vai vencer, porque Deus vai estar ao lado dela, confirmar a palavra, porque a boa atitude é fazer a palavra e assim ela vai vencer. E aqui o apóstolo explica muito bem que há mesmo coisas que nós precisamos vencer. Quando falamos de vencer, isto quer dizer que a pessoa tem que fazer um esforço. Sim, tem que vencer. mudar. Tem que mudar, tem que tomar essa decisão. Sim. Eu não vou ser assim, eu não vou reagir como outros reagem, eu não vou reagir como... E é fácil falar, né? Mas depois viver, praticar, assim, já não é assim tão fácil, né? Nós precisamos mesmo agarrar-se a Deus, a pedir ajuda, e aqui tem também parte prática, onde a pessoa tem vários versículos bíblicos, que pode fortalecer ou ajudar a nós mudar essa mesma atitude numa ou outra área e também trabalhar no nosso caráter, porque também faz parte, essas atitudes faz parte do nosso caráter, porque as coisas que nós precisamos mesmo tomar decisão e mudar e trabalhar nisto. E às vezes não conseguimos de primeira, mas não podemos desistir, porque é só assim que nós podemos vencer em todas as circunstâncias. É isso. E o que às vezes acontece é que a pessoa culpa circunstâncias, né? Pois. Hoje eu não consegui porque esta pessoa, esse país, ou essa situação, à minha volta, e a pessoa, na verdade, né, em vez de ele tomar uma atitude, eu vou vencer, isso não me vai influenciar, né? Eu vou vencer isso, né? À maneira de Deus, usando a palavra de Deus. Então isso vai fazer a diferença se você vai ter sucesso na vida ou não. Exatamente, porque a pessoa, ela tem que tomar a mesma decisão e olhar para a Bíblia, olhar para as leis de Deus e ver o que Deus diz, como é que eu tenho que reagir perante essa situação. Como é que Deus agia se Ele fosse agora aqui. Porque isso ajuda muito. E depois a pessoa tem que tomar essa decisão. Custa custar, se dói os sentimentos, se dói a alma, se ela concorda que tem que ser assim. Ou ela se a pessoa pensa, mas eu tenho a mesma razão. E muitas vezes ou faz isso. lógica ou não faz. Se nós escolhemos estar mesmo fortes, firmes na palavra de Deus, nós vamos vencer. E há coisas que às vezes não é fácil. Por exemplo, injustiças. Para mim, eu acho que é uma coisa mais difícil de vencer. Sim, porque a pessoa tem razão. Tem razão. Pois, aí é que está. Tem razão. Então, haja justiça. Sim, e a mim admirava essa história de Josué, quando ele resistiu àquela tentação. José.
Josué é outra pessoa. É outra coisa. Exatamente. Então, ele resistiu, ele fez tudo certinho, ele não pecou perante o patrão, não pecou perante Deus, mas depois tive que parar a prisão, mas mesmo assim ele teve boa atitude. Sim. E não começou a murmurar, ele não começou a fazer uma figura injustiçado, ele confiou em Deus, confiou que Deus é justiça, ele sabe, ele está no controle, ele sabe o que faz e depois por isso Deus conseguiu dar essas vitórias todas que toda a gente, eu acho, que quer atingir, chegar mesmo àquela vontade de Deus perfeita para cada um de nós. É isso mesmo. Vamos subir aqui ao grupo, cantar uma música que diz tudo vai mudar. Vai mudar tudo. Você arranja esse livro, tudo vai mudar se você muda de atitude. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar. Tu podes confiar. Tu podes confiar no seu amor. Então, cá estamos nós e vamos falar a palavra de Deus. E vamos falar o seguinte, você provavelmente já ouviu alguém uma vez dizer, mas que mal fiz eu a Deus para merecer isso? Por que a mim? O que é que eu fiz de mal? E às vezes, sabe, às vezes as coisas más acontecem na nossa vida, né? Alguém perde um bebê, ou várias, né? Uma criança nasce com problemas, o marido mora, o filho mora, uma doença, sofrimento, a pessoa perde o emprego, perde a casa, perde dinheiro, problemas, dificuldades, coisas más que acontecem, que são coisas más mesmo, e a pessoa diz, mas por que a mim? O que é que eu fiz de mal? Por que é que Deus não fez nada? Por que é que Deus tolera todas estas coisas? E a pessoa, na verdade, o que é que ele está a dizer? Ele está quase a culpar a Deus, porque ele acha que isso não devia me acontecer. Por que a mim? Eu vivo uma vida boa, eu sou uma boa pessoa, por que é que essas coisas acontecem? E às vezes uma pessoa assim, né, uma pessoa que não conhece Deus, a pessoa às vezes culpa Deus. E diz, então se Deus existe, né, por que é que isto acontece? Certeza que Deus não existe, porque senão ele ia fazer qualquer coisa. Ou então se Deus é amor, como as pessoas dizem, então por que é que ele deixa essas coisas acontecer? Mas sabe, nós temos que ir ao início. Como é que tudo começou? O que é que na verdade aconteceu? Porque nós não podemos julgar uma situação dizendo, olha, é assim, eu não concordo, porque é que isto acontece, eu quero justiça. Temos que ver os fatos, o que é que aconteceu, qual é o mundo que estamos a viver, na verdade. Sabe, quando Deus criou a Terra, Ele criou tudo perfeito. Tudo estava a funcionar 100%. Era paz, era alegria,
amor, toda a gente se entendia, os animais viviam juntos com as pessoas, não havia morte, não havia doença, não havia depressão, não havia morte, não havia problemas, não faltava nada. E Deus criou o mundo com esse objetivo. Deus criou o mundo com tudo de bom. Este era o plano de Deus, que o ser humano, né, a sua família, vivia uma vida onde que estava alegre, onde que estava feliz, onde vivia em conjunto, onde as coisas estavam bons. Esta era a vontade de Deus. Entretanto, Deus colocou, ele falou a Adão e Eva, as primeiras pessoas que ele fez, né, o primeiro casal, e ele falou, vocês podem comer de tudo. Apenas uma árvore não pode comer, a árvore do conhecimento do mal e do bem. Entretanto, o Adão e Eva, eles não obedeceram a Deus. Eles desobedeceram a Deus. Eles obedeceram ao diabo. Eles ouviram o diabo. Imagina só, eles estão nesta terra, tudo funcionar maravilhosamente, né? E Deus tinha dito, pode comer de tudo. Eles não tinham falta de nada. Eles não estavam com fome e tinham lá esta árvore que tinha o fruto, então eles estavam com tanta fome. Não! Eles tinham de tudo, todo tipo de árvore, todo tipo de fruta, tudo o que você pode imaginar. Estava lá tudo estava bom, estava bonito, sabia bem, estava tudo ótimo. Era apenas uma árvore. E depois parece lá um ser, né, que começa a falar, e eles vão ouvir e acreditar naquela pessoa, naquele ser que fala a eles. Que diz, olha, isto não é mentira, o que Deus fala não é nada disso, tu podes comer na mesma, tu não vais nada morrer. Eles ouviram uma pessoa sem dizer, mas no final quem és tu? Estás aqui a falar, mas quem és tu? Tu conheces Deus, o que é que estás aqui a fazer? Porque sabe, quando Deus fez a terra, Deus deu autoridade desta terra a Adão. Na verdade, quem mandava nesta terra era o Adão. Ele mandava, ele era o rei desta terra, por dizer. Ele era estilo com o Deus desta terra, na verdade. Ele tinha autoridade. E parece lá um ser que fala com a mulher dele, que fala com Eva, e Adão não diz nada. Ele deixa ele falar, né? Ele não faz nada. Ele não diz, mas quem és tu? Sais daqui, mas o que é que estás aqui a fazer? Ele não usou a autoridade que ele tinha. O que é que ele fez? Eles ouviram, tanto Eva como Adão, eles ouviram ao diabo. Eva ouviu, ela tomou o fruto, ela comeu, ela deu ao marido, o marido também sabia, olha, este fruto vem daí, e ele também comeu. Quer dizer, o que é que estava a passar na cabeça deles? E quando eles fizeram isto, na verdade, o que é que ele estava a fazer? Ele estava a ouvir ao diabo, ele estava a obedecer ao diabo, porque o diabo diz, olha, podes comer, não tem problema nenhum. E eles obedeceram ao diabo. Com outras palavras, ele estava-se a dobrar à vontade do diabo. E assim, em vez de eles mandarem, em vez de Adão mandar na terra, ele fazendo isso, aceitando e obedecendo a esta palavra do diabo, ele estava a dar a autoridade que ele tinha ao diabo. Como que ele estava a dizer, tu é que mandas, tu falas isso, eu vou ouvir, eu obedecer, porque no final tu é que sabes. O que é que ele fez? Esta autoridade que ele tinha, que Deus lhe tinha dado, que era sobre toda a terra, ele deu esta autoridade sobre o diabo. E o diabo, o que é que ele fez? O diabo agarrou esta autoridade, então a autoridade, o diabo começou então a mandar reinar neste mundo. Então o que é que aconteceu? A partir de então aí começou toda a maldição, entrou doença, entrou dor, entrou a morte, todo tipo de coisa. A partir daí o diabo começou a influenciar as pessoas no mundo. A partir daí a terra já não era como que Deus tinha feito a terra. Deus fez tudo perfeito. Só que Deus deu a autoridade a Adão. E diz a Adão, tu mandas nesta terra. Eu fiz isto para ti. Tu mandas aqui. E Adão, em vez de fazer as coisas à maneira de Deus, o que é que ele fez? Ele começou a fazer as coisas à sua maneira. Ele tinha o seu acho. Ele disse, pronto, eu comando entre alguém que fala alguma coisa, eu vou ouvir esta pessoa, eu vou dar ouvidos, eu vou me envolver com esta pessoa fala uma coisa e nós vamos ouvir. Então o que é que ele fez? Ele abriu as portas, deu a autoridade ao diabo. Então o que é que aconteceu?
na verdade, quem manda hoje neste mundo, nesta terra, é o diabo. O diabo é o rei deste mundo. Ele ficou com a autoridade que o Adão lhe entregou, de livre vontade. Então, a partir deste momento, a humanidade, né, o ser humano começou a sofrer. Toda doença, maldição, tristeza, todo tipo de problema. Então, em primeiro lugar, nós vimos o quê? As nossas decisões, a decisão que ele toma, vai ter um resultado, vai ter um fruto na vida. E não apenas na minha vida, mas também na vida dos meus filhos, dos meus netos, gerações que vêm aí. Isso aconteceu porque quem tomou esta decisão foram Adão e Eva. Eles tomaram esta decisão e porque eles optaram a ouvir ao diabo, hoje em dia, toda a humanidade, todos nós que somos todos filhos, netos, bisnetos, bisnetos de Adão, né? Todos nós estamos a sofrer por causa de uma decisão dos nossos avós, pronto, etc. Então, a primeira lição que nós vimos aqui, a decisão que ele toma na minha vida faz a diferença, não apenas para a minha vida, mas também para a vida daquelas pessoas que me pertencem. Faz diferença na vida da minha família, dos meus filhos, dos meus netos. Então, nós nunca devíamos tomar uma decisão de qualquer jeito, só pensando em mim. Então, a Eva dava a pensar o quê? Este fruto, na verdade, parece muito bom. Eu vou comer. Ela deu a Adão, o Adão também não disse nada, também comeu, os dois comeram. Eles não estavam a pensar na consequência. Eles não estavam a pensar, né, o que Deus falou. Eles fizeram porque, pronto, tinham os seus achos e eles escolheram ouvir ao diabo. Mas, a partir daí, o diabo tornou-se o rei desse mundo, na verdade. E nós vimos em 2 Coríntios 4, diz assim, fala assim, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, fala aqui, o Deus deste século. Quem é o Deus deste século? É o diabo. Ele é o Deus, ele não é o Deus sobrenatural. Ele não é o Deus de todas. Ele é o Deus desta terra. E diz deste século, quer dizer, o poder que ele tem é para uma época. É só enquanto a terra está aqui. Ele tem autoridade, ele manda nesta terra para um tempo. Ele é o Deus deste século. Então, o que é que nós também vemos logo aqui? Ele secou o entendimento dos incrédulos. Quer dizer, aquela pessoa que não acredita em Deus, que nunca ouviu falar de Deus, que tem os seus achos, fica debaixo de uma influência do diabo que faz que a pessoa não consiga ver a verdade. Então, não consegue ver que Deus mandou o seu Filho Jesus. Não consegue ver que Deus providenciou uma solução. O diabo o secou, ele não consegue ver. Porque, sabe, Deus podia ter desistido de nós. Ele podia pensar, pronto, eu fiz a terra, fiz Adão e Eva, eles não queriam saber, olha, eles agora vivem com as consequências e pronto, isso vai tudo acabar muito mal, mas pronto. Deus amou o mundo, Ele amou as pessoas, Ele ama você, Ele ama cada pessoa. Ele não faz distinção de pessoa. Ele não faz distinção entre aquela pessoa que conhece Deus e aquela pessoa que não conhece Deus. Ele ama todas as pessoas. E Ele também sabe, né, uma pessoa que não conhece Deus, que na verdade ele está cego, está debaixo de uma influência de um demónio de cegueira espiritual. Ele não consegue ver. Isto é obra do diabo mesmo, é uma influência. Então, quando coisas más acontecem na vida de uma pessoa, a pessoa vem com essas ideias, pensamentos, que é exatamente porque a pessoa não sabe o que é que aconteceu. Em vez de culpar o diabo, em vez de culpar, olha, isso foi Adão e Eva, e agora estou com as consequências, não. Eles estão, às vezes, a quase acusar Deus. Por que que Deus não faz nada? Então, Deus, se Ele é Deus, por que que Ele não faz nada? Então, a pessoa nem sabe qual é a verdade. Ele não sabe por que que as coisas estão como estão. Então, quando uma pessoa sofre doenças, sofre morte, sofre problemas, coisas acontecem, temos que entender, nós vivemos num mundo onde quem manda é o diabo. Ele é o rei deste mundo. Então, a origem é dele. É ele que faz isso. Por causa disso, nós estamos com este problema. Entretanto, Deus não desistiu de nós. Ele providenciou uma solução.
Então ele fez um plano de salvação. Diz em João 3, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que acontece? Quando uma pessoa, né, Deus mandou Jesus, e qualquer pessoa que crê em Jesus, que acredita no trabalho que Jesus fez, quando Jesus vai a esta terra, o que é que ele vai fazer? Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Todos nós pecamos. Desde Adão e Eva, desde essa primeira vez que eles pecaram, a partir daí o pecado entrou no ser humano. A partir daí todas as crianças, filhos, netos, etc., todas nasceram com esta natureza de pecado dentro deles. Então todos nós pecamos. Então pecado tem um preço que tem que ser pago. E o preço para pagar é a morte eterna. É o inferno. E este é o plano do diabo. Então, ele faz as coisas fazerem e para depois saber que no final todas essas pessoas vão ser condenadas porque todos pecaram, todos estão a desobedecer a Deus. E este é que o diabo vem fazer. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele quer fazer que todas as pessoas desobedeçam a Deus o máximo em todas as coisas, para que depois no final ele pode dizer a Deus, olha, toda esta gente desobedeceu a Deus. Toda essa gente, todas essas pessoas que desobedeceram não podem ir à vida eterna. Todos eles têm que pagar o preço, têm que ir para o inferno. Mas, entretanto, Jesus veio. Jesus veio porque Deus o mandou. Jesus veio a esta terra e Jesus pagou o preço. Jesus foi porque Jesus nunca pecou, mas Ele pagou. Então, Ele pagou o nosso preço. Porque Ele pagou um preço, mas Ele pagou o preço para quê? Jesus nunca pecou, não era pelos pecados deles, não era para ele. Então, ele pagou para quem? Pela humanidade toda, para toda pessoa que acredita o que Jesus veio fazer esta terra. Então, qualquer pessoa que recebe Jesus, o que é que acontece? Esta pessoa, então, tem o preço pago. E a partir daí, a pessoa entrega a sua vida a Jesus e é feita uma nova criatura, e é liberto da potestade das trevas. Quer dizer que o diabo já não tem mais poder sobre ele. E, embora que nós continuamos a viver nesse mundo, nós ficamos com uma proteção de Deus. Começa uma nova vida, somos uma nova criatura. Vivemos nesse mundo, mas já não somos desse mundo. Diz em Colossenses 1, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, no momento que uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, Deus nos tira deste poder, deste reino do diabo, onde o diabo manda. Então, Ele nos transporta para o reino onde quem manda é Jesus. Nós continuamos nesse mundo, estamos aqui a viver ainda, mas o nosso rei já não é mais o diabo. O diabo não tem mais direito sobre nós. Esse poder foi quebrado. Deus nos livrou desta potestade. Nós estamos libertos do reino do diabo. Entretanto, começamos a viver debaixo do rei de Jesus. Agora, começa uma nova vida. E nesta nova vida, Jesus é o nosso rei. Então, nós temos que aprender a viver à maneira de Deus. Como que a pessoa faz isso? Obedecendo a Deus. Em vez de fazer o nosso acho, mas eu acho, eu não concordo, etc., no momento que nós começamos a viver o nosso acho, mas eu acho, eu não concordo, a Bíblia diz isso, mas eu não concordo, na verdade a pessoa está a fazer a mesma coisa com Adão. Está a dizer, eu não concordo com isso, eu vou fazer esta coisa que o diabo me disse que é melhor. Então, uma pessoa assim se ponha outra vez debaixo da maldição do diabo. Então, por isso é muito importante que nós sabemos, quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, começa uma nova vida, onde nós temos que aprender à maneira de Deus. Temos que saber as coisas que irritam a Deus, as coisas que faz, que Deus disse para não fazer. Temos, por exemplo, esse livro aqui, que diz Origem dos Problemas. Então, tem vários tipos de problemas, várias origens. Fala de idolatria, oculto, o jugo, manipulação, estender o dedo, semear divisões, guerrinhas, discussões, falta de perdão, más companhias, uso indevido da língua. Tudo isso são coisas que Deus diz,
não faça. É a mesma coisa como que ele estava a dizer a Adão. Podes comer a todos os frutos, mas dessas não. Por quê? Porque esta fruta, no momento que comes, tu vais morrer, tu vais ficar debaixo da maldição. Então, é a mesma coisa que acontece nesses problemas. Então, Deus diz isso, não para fazer uma lista, não podes fazer isso, mas Ele sabe, no momento quando a pessoa está envolvida nessas coisas, vai haver resultado, vai haver um fruto e o seu futuro vai mudar para pior. Porque essas maldições vão entrar na sua vida. Ele aí está a fazer a mesma opção que Adão fez, contra a vontade de Deus e a favor da vontade do diabo. Então, isto faz com que uma pessoa tenha problemas. Então, a pessoa diz, mas por que a mim, por que acontece? Em primeiro lugar, nós temos de saber, isto acontece porque o diabo entrou nesse mundo, porque alguém, né, os nossos bis-avós, eles tomaram uma decisão errada, eles não obedeceram a Deus, dobraram-se ao diabo e, na verdade, quem manda nesse mundo é o diabo. Então, em vez de dizer onde está Deus e o que é que Deus está a fazer, Deus fez tudo o que Ele podia fazer. Ele providenciou um caminho, Ele providenciou a salvação. Então, estamos debaixo dessas... A pessoa está debaixo dessas maldições, desses problemas, desse sofrimento. Isso tudo é verdade, porque isso são maldições, isso vem com o diabo. Ele é que traz isso nesse mundo. Então, quando isso nos acontece, em vez de nós dizermos, por que a mim, por que a mim, temos de pensar, por que a mim? Porque nós somos descendentes de Adão. E o diabo está a mandar na minha vida. Entretanto, isto é a má notícia. É por causa disso que acontece. A boa notícia é que Jesus mandou o seu Filho. Então, qualquer pessoa que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador é feito o Filho de Deus e é liberto do poder das trevas. Então, você toma esta decisão de dar a sua vida a Jesus. Eu vou pedir aqui ao grupo para cantar uma música e depois nós vamos fazer esta oração de salvação para você que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, para que você saia deste mundo, desta potestade das trevas e para que você possa entrar debaixo da bênção de Deus, onde as coisas boas acontecem. Tu que me estás a ouvir, põe os olhos em Jesus e convida-o a entrar. Vem receber da sua mão tudo o que Ele já fez por ti. Só precisas aceitar. Jesus jamais te rejeitará. Ele estende a sua mão. Eis que está pronto para entrar. Toda a vida vais andar com Ele no coração. O caminho para o reino do amor é Jesus o Salvador. É Jesus, é o Senhor. É Jesus. Se você quer fazer esta oração, é agora que nós vamos fazer esta oração. Quer que você baixe a sua cabeça e faça esta oração comigo. Pense em Jesus que estava lá naquela cruz onde Ele pagou o preço que cada um de nós devia pagar. Ele é que pagou. Então, vamos fazer a oração. Diga assim comigo. Ó Deus, eu acredito que Jesus morreu naquela cruz para me salvar. Eu pequei, eu falhei, eu peço perdão e eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Obrigado, Jesus, que a partir de agora eu estou salvo. Ajuda-me, guia a minha vida. Amém e amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, então liga para nós para que nós podemos lhe dar mais alguns conselhos. Mas uma coisa que quer dizer, a partir de agora, tudo vai mudar para melhor. Entretanto, começa a viver uma vida à maneira de Deus. Comece a ir à igreja, ler a Bíblia, para que você entenda o que é que Deus fala, qual é a maneira de Deus, para que você então possa entrar nesta nova vida, onde Deus tem tudo de bom para a sua vida. Então este é o meu conselho. Entretanto, vamos agora ver um clipe que
tem uma dança, só para alegrar o nosso coração. Vamos então ver esta dança, ou este clipe, que vem lá de Angola, do Golfo. Vamos ver. Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. E vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Vai morar, vai morar. Então, agora vou falar uma mensagem que tem como título: Sou crente, isto não devia acontecer. Sabe, às vezes acontecem coisas a um crente, a pessoa está a servir a Deus, a pessoa é crente, a pessoa deu a sua vida a Jesus, já sabemos que fomos libertos do poder das trevas, o diabo já não manda em mim, Jesus é o meu Senhor, mas de vez em quando também alguma coisa má acontece. E a pessoa pensa assim, mas isso não devia acontecer. Então, eu sou crente, isso não me devia acontecer. Então, Deus é o meu Deus, eu vou liberto do poder das trevas, as maldições não têm poder sobre mim. Por que é que isto acontece? E a pessoa, passa às vezes por problemas que nós pensamos, isto é para uma pessoa que não conhece Deus. E ficamos com esta pergunta, onde é que eu falhei?
Será que tem uma porta aberta onde o diabo entrou? O que é que aconteceu? Alguma coisa que eu fiz errada? Né? Temos esse livro, que já falamos antes também, Origem dos Problemas. Será que há alguma coisa que está aqui que fiz errado? O que é que aconteceu? Sabe, em primeiro lugar, nós temos que entender, nós estamos numa guerra espiritual. E é uma guerra mesmo. Quer dizer, nós entregamos a nossa vida a Jesus, começamos a servir a Deus. E o diabo, quando ele olha para a sua vida, ele ficou sem você para dizer. Ele sabe que você ficou liberta, vai para o céu, então ele não desista logo de nós. Ele vai tentar a lutar, é uma guerra para a nossa vida. É uma luta entre Deus e o diabo, né? Para que o diabo quer que nós voltamos outra vez para ele e com Jesus também. Então, é uma guerra e é uma coisa real. Então, vamos ver assim um exemplo bíblico, onde nós também vimos uma coisa que não devia acontecer. Então, temos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, foi no rei, quando tinha o rei Nabucodonosor, né? Ele fez uma grande estátua dele mesmo, chamou todos os príncipes, todas as pessoas importantes, para adorar, inaugurar esta estátua. Então ele diz, pronto, vai tocar a música, e quando toca a música, as trompetas, toda a gente dobra o joelho. Entretanto, eles não dobraram o seu joelho. Eles tomaram uma decisão, uma opção. Eles obedeceram a Deus e assim eles desobedeceram ao rei. Foi uma opção, a decisão que eles fizeram. Eles fizeram isto de propósito e ele sabia vai haver consequências. Então, eles fizeram uma opção. Fizeram, eu vou obedecer a Deus, eu não vou obedecer ao rei. Então, por causa disso, por causa desta opção que eles fizeram, que era uma opção ótima, eles disseram, eu não vou dobrar uma estátua nenhuma, eu vou obedecer a Deus. Quer dizer, isto é uma decisão ótima. Deus devia estar tão contente que pronto, logo livrava de tudo e nada de mal ia acontecer, tudo de bom. Mas o que é que aconteceu? Tudo fica pior. E, na verdade, esta é a razão que eles ficaram com um grande problema. O rei os chamou e disse, vocês vão fazer isso, vão se dobrar. E eles disseram, de jeito nenhum, nós não vamos dobrar, nem a ti, só ao nosso Deus. Então, o que é que aconteceu? Parece que Deus não estava lá. Parece que Deus não estava a fazer nada. A coisa ficou pior. Eles foram lançados na fornalha de fogo, que ainda foi aquecida algumas 7 vezes mais. Quer dizer, o problema ficou muito maior. Então, às vezes, nós nos encontramos numa situação e não estamos no final, estamos dentro da história. Porque às vezes nós lemos essa história e nós lemos essa história muito rápido. Nós já sabemos o que é que acontece. Eles foram lançados no forno, Jesus apareceu, tudo correu muito bem no final, pronto, eles ficaram muito melhores. Mas na realidade não foi assim. Eles os 3, eles passaram por um momento muito difícil, muito complicado. E talvez passou, deve ter passado pela mente deles. Onde está Deus? Onde está Deus aqui? Então Deus, estás a ver o que é que está a acontecer? Faz qualquer coisa. Isso não devia acontecer. Eu fiz a opção certa. Eu decidi te obedecer, então devia haver a benção, devia haver coisas boas. Por que é que uma coisa má agora está a acontecer? Por quê? Porque a pessoa está no meio da situação. Mas, na verdade, Deus está em controle. E Ele sabe tudo o que acontece. E Ele sempre está ao nosso lado. Então, Deus não os libertou do fornalho de fogo. Mas o que é que Ele fez? Ele entrou com eles no meio do fornalho de fogo. Ele estava com eles no meio do problema. Então, às vezes, até um crente passa por um problema, passa por uma dificuldade, uma doença, alguma coisa acontece, né, que não devia acontecer. A pessoa diz, mas isso para um crente isso não devia ter acontecido. Então, eu estou a fazer as coisas certas, eu tomo as decisões certas, por que é que eu estou com esse problema? Por que é que eu perdi um filho? Por que é que eu estou doente? Por que é que o meu marido morreu? Por que é que essas coisas aconteciam? Isso não devia acontecer, eu sou crente. Mas sabe, mesmo quando nós estamos nessa situação, onde nós não vemos tudo, nós só vemos a nossa parte nesse momento, nós vemos só esta situação assim. Mas Deus vê tudo, Ele sabe toda a nossa vida, Ele sabe tudo. E aliás, Deus olha não apenas para a nossa vida, mas pela eternidade. Ele olha para nós, então Ele não nos vê apenas aqui neste mundo, Ele vê a eternidade toda. Então, o que é que aconteceu aqui?
Deus entrou no problema. Deus estava lá com eles. Deus não os livrou, mas Deus estava ao lado deles. Entretanto, depois o que é que aconteceu? Aconteceu que eles foram tirados do fornalho de fogo, porque o rei estava a vir, isto é uma coisa diferente, o que é que está a acontecer? Isto não pode ser, o que é que está a acontecer ali? E no final da conta, o que é que aconteceu? Deus ficou glorificado e também Esdras, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ficaram honrados também. Então, no final desta história, eles saíram melhor. Mas enquanto que eles estavam no meio desse problema, a coisa não estava nada boa. A coisa estava má, a coisa estava péssima. Então, isso não devia acontecer. Por que é que isto acontece-me a mim? Isto não devia ser. Onde tu estás? Deus, faz qualquer coisa. Oh, Deus, estou com isso, com esse livro. Eu vou meditar todos os dias. Vou ler todos os dias. Vou ouvir todos os CDs. Deus, tu vais fazer, tu vais fazer. Mas, quer dizer, nós não mandamos em Deus. E temos que entender, Deus está em controle da nossa vida. No momento que nós demos a nossa vida a Deus, Deus ficou em controle da nossa vida. Ele não nos deixa, Ele está ao nosso lado, Ele sabe o que é que nós estamos a passar, e Ele está ao nosso lado, e Ele sabe o plano final. Ele olha para a nossa vida e vê essa situação, Ele sabe o que vem a seguir. Ele sabe que a pessoa, às vezes, tem que passar por isso, mas depois vem uma outra situação, Ele olha para o total. Então, às vezes, acontece isso, mas temos muitos exemplos, na verdade, na Bíblia. Temos um outro exemplo também, que tem a ver com uma viúva. E fala em 2 de Reis 4. Então, esta viúva, aconteceu-lhe uma coisa muito má. O marido era filho do profeta. Quer dizer, ele servia a Deus. Mas morreu. Quer dizer, isso não devia acontecer. Então, está a servir a Deus, porque é que ele morreu? Deixa a mulher, deixa os filhos com dívidas, isso não devia acontecer. Por que é que Deus fez isso? A pessoa disse. Né? Por que é que isto aconteceu? Mas o que é que aconteceu? Ela, entretanto, ela ficou com um problema ainda maior. Primeiro o marido morreu, já era um grande problema. Depois ela tinha dívida. Depois veio o credor ainda dizer, olha, tem que se pagar. Não tinha misericórdia nenhum. Tem que se pagar, olha, dá-me os teus 2 filhos e os teus filhos então vão ser escravos, eles vão pagar por isso. Então, ela desesperada, ela não culpou Deus. Ela não disse, então Deus, o que é que fizeste? Por que que isto acontece a mim? Ela foi correr para Deus. Ela foi correr para a casa de Deus. Ela foi correr aonde que ela sabia. A solução está aí, só aí. Está com Deus. Então Deus sabe o que cada pessoa passa, o que é que acontece na vida de cada um. E às vezes nós não sabemos por que é que as coisas acontecem. O marido dela morreu, não sabemos porquê. Não diz. Não diz e muitas vezes coisas acontecem na nossa vida e nós não sabemos. Nós sabemos uma coisa, Deus é nosso Deus, Ele é o nosso Pai e Ele está em controle da nossa vida. Então, nós vemos aqui que Deus tinha uma solução para ela. Deus respondeu através do profeta. O profeta vinha com uma solução e deu-lhe assim, né? Diz assim, pronto, fala aqui sobre o azeite, ela tinha que pôr em vasos, etc. Deu-lhe uma solução, que era uma solução à maneira de Deus. Não era a nossa maneira. Quando nós estamos a passar por um problema, uma dificuldade, né? E pode ser vários, vem um problema, o marido morreu, depois outro problema, dívida. Então ela foi ter com Deus e talvez ela dava com essa esperança. O profeta, né, vai me dar o dinheiro, ele vai fazer qualquer coisa. E o profeta fez o quê? Falou o que Deus lhe falou. Deu-lhe o recado de Deus. Deus nos conhece, Ele sabe o que é que nós passamos e Ele tem a solução para a nossa vida. Agora, é a maneira de Deus. E às vezes para nós não faz sentido. Às vezes para nós são coisas que nós pensamos, isto não faz lógica nenhuma, por que é que isto está a acontecer? Por que é que Deus disse para fazer isto? Isto não vai fazer diferença nenhuma. Quando fala aqui, por exemplo, quando Jesus fala que temos que perdoar, nós pensamos, mas perdão tem a ver com isto o quê? Isto não vai resolver o meu problema. Semear, né? O que é que isso vai fazer? Isso não vai resolver o meu problema. Mas quando Deus nos fala, Ele vem com esta solução. E a solução de Deus funciona. Deus sempre supra todas as nossas necessidades. Ele toma conta de nós. Ele tomou conta desta mulher. Tomou conta dos filhos dela. O marido morreu, mas Deus tomou conta. Deus não se esqueceu da viúva. Ele tomou conta dela e dos filhos e eles não tinham falta de nada.
Deus providenciou, Ele deu uma maneira para que então ela fazia, ela ouvia o que a profeta estava a dizer, então ela teve todas as suas necessidades supridas. Então Deus é o Deus que Ele sabe o que é que nós passamos. E nós estamos numa guerra espiritual. Coisas acontecem e temos sempre que pensar, Deus olha para a eternidade. Ele olha para a nossa vida e vê coisas que nós passamos e às vezes temos que entender o seguinte também. Deus nunca deixa que nós somos tentadas acima do que nós podemos aguentar. Diz em 1 Coríntios 10, fiel a Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Deus está ao nosso lado em todas as fases da nossa vida. Não importa o que é que nós passamos, Ele está ao nosso lado. E aquilo que nós passamos, nós sempre podemos passar. Porque Ele sabe até onde nós aguentamos. Porque você deu a sua vida a Jesus, você é filho de Deus. Você deu a sua vida a Jesus. Você deu o seu ser a Jesus. Diga, tu és o meu Senhor. Então Deus toma conta de nós. Ele se tornou o nosso Pai. Então Ele supra as nossas necessidades. Ele toma conta de nós. Ele é mesmo como um Pai. Agora, às vezes nós também temos que fazer as nossas partes. E às vezes nós temos que aprender coisas que Deus quer que nós aprendamos, que Ele fala na sua palavra. Uma coisa, por exemplo, é que nós temos que usar a autoridade que Deus nos deu. Imagina uma pessoa que está com uma doença na vida ou qualquer problema. Nós temos que saber, que estamos numa guerra espiritual, que Deus nos deu autoridade e Deus nos deu armas para que nós vencemos. Então, nós também temos que saber a autoridade que Ele nos deu e as armas que Deus nos deu e nós temos que usar. Nós não podemos aceitar na vida tudo o que aconteça. A pessoa vai ao médico, imagina uma pessoa que está grávida. Está grávida, vai ao médico e o médico diz, olha, há aqui um grande problema, esta filha não vai morrer. Então a pessoa tem uma opção. Eu vou aceitar isso, ou então eu não aceito, eu vou lutar no mundo do espírito. Eu vou tomar a autoridade de Deus. Então, há coisas às vezes que acontecem na nossa vida e às vezes a pessoa aceita, como que nós não podemos fazer nada com isto. Isso acontece, pronto, a vida é assim. Mas nós somos filhos de Deus, Deus nos deu autoridade. Então nós temos que usar estas armas que Deus nos deu, temos que fazer o possível que nós podemos fazer. Temos que usar estas armas. E às vezes nós estamos com problemas e Deus deixa isto às vezes acontecer na nossa vida porque Ele quer nos treinar. Ele quer que nós aprendamos a usar a autoridade que Ele nos deu. Ele quer que nós aprendamos a lutar no mundo do espírito, para que nós não aceitamos qualquer problema que o diabo traz à nossa vida, mas que nós sabemos quem nós somos, que nós usamos a palavra de Deus como uma espada, que nós usamos todas as armas que Deus nos deu e que nós assim vencemos. Então, às vezes, coisas más acontecem na nossa vida porque Deus quer que nós fazemos a palavra de Deus. Outras vezes, uma coisa que acontece na nossa vida, mesmo sendo crentes, uma pessoa pode ter a porta aberta para o diabo poder entrar. É quando a pessoa não perdoa, quando a pessoa está com más companhias. Quer dizer, ele está à espera de quê? Ele anda com quem? Anda com essas pessoas, né? Essas pessoas não servem a Deus, não querem saber a Deus. Quer dizer, são pessoas que, pronto, você anda com essas pessoas e a pessoa diz, então, mas você tem que sair deste mundo. Não, você não tem que sair deste mundo, mas evangelizar é uma coisa. Agora, com uma pessoa que se afasta de Deus, não quer saber de Deus, porque é que isto não pode ser o seu melhor amigo? Não é, porque ele não é amigo de Deus. Então, e são companhias que, na verdade, vão nos influenciar e isto é uma porta aberta que o diabo tem para entrar na sua vida. E às vezes acontece um problema na nossa vida porque temos uma porta aberta e pode ser que uma pessoa não perdoa ou então pode ser más companhias. Que a pessoa anda com todo mundo e acha que não, eu tenho os meus achas, diz assim, mas eu não acredito que é bem assim, isso não é bem assim, esta pessoa é diferente porque é a minha família, eu sou muito amigo desta pessoa, não, eu não, acho que não tem mal nenhum. Você não acha, mas o que é que Deus diz? Né? Então, isso pode ser portas abertas. Uma outra coisa que também pode acontecer é que Deus, às vezes, usa certas circunstâncias na nossa vida para testar o nosso coração. Às vezes, Ele não nos dá esta benção.
só uma parte, ou Ele não nos dá, ou nós passamos por um problema para testar o nosso coração. O Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles, na verdade, eles passaram por uma situação onde que eles tiveram que tomar uma decisão. Eu amo a minha vida aqui na Terra, ou então eu amo mais a Deus e eu não quero perder a vida eterna. E às vezes Deus testa o nosso coração para saber se, quando as coisas não correm assim tão bem, quando há um problema ou outra, uma coisa não acontece como que nós devíamos, que nós pensamos, isto devia acontecer. Por que é que isto está a acontecer? Isto não está bom. Que Deus quer saber o que é que está no coração desta pessoa. Ele fica ofendido comigo, fica ofendido com uma autoridade, um pastor, sei lá o quê, ou então ele ama a Deus, então ele não anda atrás das bênçãos, mas anda atrás de Deus. Porque é nos momentos de dificuldade que, na verdade, nós temos que tomar uma decisão. E, na verdade, são os momentos de dificuldades que depois, mais à frente, nós olhamos lá para trás, porque foram esses momentos onde nós tivemos que tomar decisões, onde às vezes nós tivemos que mudar a nossa vida, a nossa maneira de falar, as nossas amizades, qualquer coisa na nossa vida que tivemos que mudar e tomamos essa decisão porque tínhamos este problema tão grande que tivemos que tomar uma decisão. Então, porque tomamos a decisão certa, vencemos. Então, olhamos para trás para esta dificuldade e, na verdade, olhamos para trás, mas era uma dificuldade, foi muito difícil, de jeito nenhum que a pessoa quer outra vez passar por isso, não quer, mas este problema fez que nós crescemos espiritualmente, que nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, em que nós tomamos uma decisão como deve ser, em que nós quebramos com certos hábitos na nossa vida, em que nós tomamos uma decisão que mudou a nossa vida para sempre. Então, às vezes, Deus faz isso para que nós crescemos, para que nós ficamos quase obrigados a tomar uma decisão. Porque quando tudo corre bem, então é preciso fazer decisão nenhuma. Fiz esta decisão, dou a minha vida a Jesus, agora Jesus é meu Senhor, agora é só bênção, Deus ordena bênção sobre tudo que põe as minhas mãos. Quer dizer, aí nós não ficamos obrigados a fazer uma opção. Então, às vezes, as coisas acontecem na nossa vida porque nós ficamos assim, obrigados quase, para tomar uma decisão. É como um caminho está à nossa frente. Olha, vai para a direita, vai para a esquerda. Vai ficar ofendido, vai fugir, vai sair, ou então vai com Deus porque confia em Deus, sabe Deus é que é seu Deus, Ele supra todas as suas necessidades e mesmo no meio do problema vai atrás de Deus e não vai deixar Deus. Então, são situações que acontecem na vida de todas as pessoas em qualquer tempo de vida. Vai até acontecendo, nem é uma vez. São várias vezes que coisas acontecem onde que nós temos que tomar uma decisão. E às vezes Deus faz isto de propósito para que Ele nos obrigue para tomar uma decisão que vai mudar a nossa vida para melhor. Porque sempre quando... Isso faz que nós temos um encontro com Deus. E cada encontro com Deus vai mudar a nossa vida para melhor. Temos um encontro com Deus, Ele entra na nossa vida, Ele nos fala, Ele nos dá uma direção, Ele nos dá um segredo, Ele diz, faça isso. E a pessoa, na verdade, nunca acreditou muito nesta coisa, nunca acreditou muito nesta coisa de perdoar, mas decidiu, eu vou perdoar e ficou, epá, eu não sabia que isto funcionava tão bem. E nós aprendemos assim coisas de Deus e Ele muitas vezes faz isso para nos treinar, para que nós ganhamos músculos espirituais. Agora, e também, às vezes, nós também não vamos entender tudo. Há coisas que nós não sabemos que Deus sabe. Às vezes uma coisa acontece e a pessoa pensa, mas por que morreu este bebê? Por que morreu esta criança? Por que aconteceu isto? Por que esta pessoa fica doente? Por que Deus levou esta pessoa que ainda não era assim tão velha? Por que isto aconteceu? Mas sabe, Deus sabe tudo. Nós não sabemos tudo. E Deus também não nos vai explicar todas as coisas. Então, nós sempre temos que ter esta fé, esta certeza. Deus, Ele é o meu Deus. Eu dei a minha vida a Ele, Ele toma conta de mim. Se alguma coisa má aconteceu na minha vida, eu não sei porque é que isso aconteceu, mas eu continuo a confiar em Deus. Ele sabe que é o meu Deus. Então, eu não preciso de saber isso para seguir a Deus. Então, isto vai fazer a diferença na sua vida. Então, pode acontecer na sua vida o que acontecer. Você vai andar atrás de Deus. Você vai sempre colocar Deus em primeiro lugar. Então, isto também vai fazer que o diabo que está nesta guerra, ele não vai conseguir entrar na sua vida. Porque mesmo se ele coloca todo tipo de coisa, todo tipo de problema,
sobre a sua vida, você não ceda, você continua a andar com Deus. E esta é a solução. Entretanto, vamos ouvir uma música que diz assim: põe a tua fé em Jesus. E esta é a minha última assim, palavra consigo. Põe antes a tua fé em Jesus. Ele é maravilhoso. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O mar revolte as ondas, querendo te afundar. Ele sempre está de mão estendida para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Não temas, tu não estás sozinho. Não temas, Ele está contigo. Não temas, Ele sempre abre um caminho. Não temas, Ele está contigo, pois o teu melhor amigo é Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Vamos agora falar um pouco sobre a área financeira, né? Fé para finanças. Como que vem a fé? Pelo ouvir a palavra de Deus. É isso. É isso, né? Então, qual é a palavra de Deus que vamos ouvir hoje? Hoje vamos ouvir a 2 de Coríntios 9, versículo 6. E diz o quê? E diz o quê? Fala-se e explique um pouquinho. E digo isso. Quem diz? Quem diz? É Deus. Pronto. Que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia abundância, em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, explica lá isso. Então, primeiramente, nós vemos no versículo 6 que é uma lei de Deus que funciona para nós vencermos na área financeira, que semeamos o nosso melhor, semeamos em abundância para Deus conseguir multiplicar. Sim. Mas também no Quer dizer que tudo é uma semente. É né? tudo uma semente. As nossas sim. finanças são uma semente, então aqui, na verdade, explica isto, né? Então, se semeia pouco, também pouco vai colher pouco. Se semeia em abundância, então, quer dizer, a colheita vai ser diferente. Sim, vai ser exatamente. uma mudança. Vai ser em mudança, mas também no versículo 7 nós vemos uma coisa também muito importante, porque Deus olha para o nosso coração, não é do ato só, não é aquilo que nós estamos a fazer, mas o que é que está no nosso coração. E Deus diz que não podemos semear com tristeza, ou por tem que ser, ou por uma razão. Sim, mas Deus ama o que dá com alegria. Quando Deus vê que no nosso coração há uma confiança, há uma fé, há um amor a Ele, à obra dele, Ele vai nos consegue nos recompensar. Na verdade, né, é isso mesmo que está a dizer, né? A pessoa que ama a Deus, quando nós damos a Deus, a pessoa dá com alegria. Porque nós sabemos quem Deus é,
que Ele é o Deus que multiplica. E também sabemos, quando nós semeamos, esse dinheiro que nós damos, não é um dinheiro que é perdido. Sim. Né? De um lado é uma multiplicação, pronto, volta para nós, mas na verdade a pessoa dá porque sabe que esse dinheiro vai ser usado para a salvação de pessoas. Sim, para a salvação das pessoas. Então a pessoa dá com esta alegria porque esse dinheiro vai dar uma coisa que tem um valor eterno. Sim, porque a pessoa também sabe o que é que Deus fez na vida dela e ela também quer isto para outras pessoas, que o amor de Deus está dentro do nosso coração. Por isso, quando ela semeia com essa atitude é certa e Deus consegue sempre multiplicar. É isso mesmo, né? E vemos depois também, né, no versículo 10, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos de vossa justiça. Aqui, em primeiro lugar, também vê-se, né, que Deus também é o Deus que dá semente ao que semeia. Se uma pessoa tem este hábito de semear, quer dar, e se por uma razão, uma vez ou outra, não tem para dar, Deus sabe esse desejo, esta alegria que a pessoa tem em dar, que a pessoa quer dar. Então, o que é que Deus faz? Deus até dá essa semente àquela pessoa, porque Ele sabe que esta pessoa vai semear. É uma semente que não para aí, mas essa semente vai ser semeada. E depois, o que é que Deus vai fazer? Ele vai multiplicar a nossa sementeira e aumentar os frutos da nossa justiça, para que em tudo enriquecemos, em toda beneficência e etc, etc. Etc, etc. Em graça. É isso. Então, o que nós vemos aqui, né? Que a lei de Deus funciona. E tudo no reino de Deus é como a semente que nós semeamos e que vai haver um fruto, vai haver multiplicação. Então, na verdade, muita coisa depende de nós. Deus coloca essas leis, mas Ele toma decisão se Ele quer dar ou não. Sim. Ele decide se quer dar pouco ou se quer dar mais. Uma coisa está certa, Deus multiplica. E Deus olha também para o nosso coração, que é muito importante. Porque quando a pessoa dá, mas na verdade não quer dar, Deus não vai receber essa semente. Sim. Deus não vai receber essa semente. A pessoa, então, às vezes até diz, se você não quer dar, não dá. Porque essa semente não vai dar fruto nenhum. É que você está a semear, mas já está, não quer. Na verdade, você não quer que essa semente morra. Você quer ficar com essa semente. Então, essa semente não vai morrer para si. Porque você fica sempre a pensar, isto dinheiro era meu, isto era meu, e comprar isto, ia comprar uma roupa, comprar um sapato, ia comprar um telefone. Então, esse dinheiro você, na verdade, não está a dar. Você deu, mas está retido no coração. Mas está no coração. Então, nunca vai morrer para si, nunca vai dar fruto. Então, Deus não consegue fazer nada com isso. Então, é melhor não dar. Dá antes com alegria, porque aí Deus pode multiplicar. Então, isso que Ele faz. É isso mesmo, né? Exatamente. É isso mesmo. Vamos pedir ao grupo para cantar uma música e também vai aparecer uma placa que diz como você pode semear. Então, tome essa decisão de dar, não com tristeza, mas com alegria, sabendo que quando nós semeamos, há sempre uma colheita. Só com Deus eu aprendi que a melhor forma de dar é dar com alegria para Deus te abençoar. Dar, dar e receber. Dar, dar sem se arrepender. Dar, dar, dar. Dar por bem querer. Dar, dar e receber. Dar, dar sem se arrepender. Dar, dar, dar. Dar por bem querer. Deus, se você semeou, se você tomou essa decisão de semear, então eu quero orar para si. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga todas essas pessoas que tomaram essa decisão de semear com alegria no seu coração, de dar para ti. Eu peço a Deus que tu então multiplicas essa semente, eu ordeno a multiplicação e cada semente vai dar uma grande colheita em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quanto mais deres, mais vais receber. Esta lei nunca falhou. Quem não guardar esta lei de amor, não guarda o que Deus mandou. Dar, dar e receber. Dar, dar sem se arrepender. Dar, dar, dar.
Deus é um Deus de milagres do sobrenatural e nós agora recebemos pedidos de oração, né? Muitos pedidos de oração, mas antes que nós falamos isso, nós recebemos 2 testemunhos e uma acho que já tínhamos recebido ontem ou assim, e foi mandado do Paulo, de Londres. Então diz assim: fui visitar os meus vizinhos que são indianos. A mãe do meu vizinho tinha sido operada ao coração e estava a sofrer com muitas dores. O meu vizinho sabe que sou cristão e pediu oração pela mãe dele. Expliquei-lhe como a mãe dele podia receber a cura e orei em como ela estava sarada em nome de Jesus. 3 dias depois, o meu vizinho veio à minha casa e disse que a dor desapareceu e que o coração da mãe dele ficou completamente sarada. Glória a Deus. Na verdade, nós vemos aqui uma coisa muito importante, né? Está a falar aqui um vizinho e a pessoa foi lá, não para dizer, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foi evangelizar, fazendo o que a pessoa estava a precisar. Sim, ele dava a palavra certa e Sim. ministrou o poder de Deus, fez aquilo que Jesus está a dizer. Sim, fazia exatamente o que Jesus ia fazer no lugar dele. Sim, Né? é resolver o problema. É resolver o problema, ver onde que estava e explicou. Explicou como podia receber, tudo isso. Então, isso é maravilhoso, né? Então, e vemos, né, que ele explicou muito bem de receber, porque não tudo é instantâneo. E aqui também Sim. não foi instantâneo. Passou 3 dias. Foi 3 dias, entretanto o vizinho depois vem dizer, olha, ficou tudo bem, ficou curado, a Ficou dor foi-se resolvido. embora, está tudo certo. Sim. Então, Deus responde, mas nós temos que fazer as coisas da maneira de Deus. Exatamente. Então Sim. temos que saber que tudo é uma semente e quando nós oramos, né, a pessoa, na verdade, recebe uma semente que vai crescer até que está Dia completo. e noite, até que Sim. vai aparecer a cura ou resposta a essa oração, Sim. resolução do problema e etc, etc. Tudo que a pessoa recebeu Sim. de Deus. É isso. É como Então, uma muito bonito semente. este testemunho. Depois também temos um outro. Diz aqui, boa noite, no dia 12 enviei um pedido de oração por uma amiga que queria viajar, mas fiz o teste de Covid e deu positivo. Eu fiz o pedido de oração, no Basta Crer. Ela voltou a fazer o segundo teste e deu negativo. Ela já está curada e pode viajar. E aqui também vemos, né, que quando fazemos pedidos de oração, há muita gente, na verdade, que faz pedidos para outras pessoas. Sim. E isto é muito importante também. Às vezes a pessoa só pensa, mim, sou eu, a minha família, o meu filho, o meu casamento. Mas quando nós pensamos nas outras pessoas e fazemos um pedido de oração para outra pessoa, né, em vez de dizer, pronto, isto depois vai correr bem, não tem problema, não. Ela fez esta coisa, foi fazer o pedido de oração para a amiga, né? E, portanto, quando a pessoa faz isso, nós estamos a fazer a vontade de Deus. Sim, estamos a servir a Deus, estamos a mostrar a Jesus que está em nós, a essa pessoa. É isso mesmo. Entretanto, nós recebemos muitos pedidos de oração, né? Tem de saúde, finanças, libertação, família, documentos, tem várias coisas. Então, nós já vamos orar por isso. Eu vou pedir ao grupo cantar assim uma música baixinha. Entretanto, temos aqui o Luís, pede pela saúde, está com dores no corpo. A Maria, pede para uma senhora que está internada com uma infecção generalizada, pede para uma outra pessoa. A Maria pede pelo marido que está no hospital com pneumonia em estado grave. A Marta, pela Rosário, que teve 2 AVCs e não consegue andar. A Marta pede pelos 2 filhos que estão doentes e precisam de emprego. A Sara pede pelo filho que está com muita dificuldade. Outra pessoa também pede porque está com vômitos, diarreia, não consegue comer já nem uma semana. A Ana também pede oração pelo irmão, por causa de documentos. A Edith pede pelo joelho, caiu, está com muitas dores. A Filomena pede pela filha, por causa do negócio dela. A Maria pede pelo um casal. Outra Maria pede também pelo neto, e que está com hérnia. A Marta também pede pela saúde, sim, outra saúde de uma irmã que está com um caroço no pulmão. A Maria Eva pede pelo neto, que está com vômitos. Outra pessoa pela libertação, e etc. Temos muitos pedidos. Uma coisa é certa, Deus não faz distinção de pessoas. E Jesus tomou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Ele é Deus que supra todas as nossas necessidades. Ao nome de Jesus,
todo joelho tem que se dobrar. Então, o nome da doença tem que se dobrar ao nome de Jesus. O nome de um problema, qualquer coisa que seja, tem que se dobrar ao nome de Jesus. Então, este nome é maior. E quando nós vamos orar, o que é que você vai fazer? Você vai receber o poder de Deus para essa situação na sua vida. Então, eu quero que você feche os seus olhos e imagine Jesus. E Jesus na sua mão, ele tem essa solução. Ele tem lá a cura, ele tem a libertação, ele tem aquilo que você está a precisar, esses documentos, este emprego, esta paz, esta sabedoria, direção, está nas suas mãos. E quando nós oramos, você vai receber. Receber com essa certeza que você recebe naquele momento. Recebe essa semente que vai crescer, crescer dia após dia. Então vamos agora mesmo fazer esta oração. Você que precisa, você ponha, né, a sua mão, se você consegue, aqui no ecrã e vamos fazer esta oração. Diga-se, ó Deus, eu recebo agora a minha cura, a solução dos meus problemas. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda qualquer doença que seca pela raiz, eu ordeno saúde. Em nome de Jesus, eu ordeno que qualquer documento é liberta e venha ter com as pessoas. Eu também liberto qualquer emprego. E em nome de Jesus, eu ordeno qualquer confusão na família que fica desfeita, nulificada, qualquer bruxaria feita é nulificada em nome de Jesus. Eu declaro vitória, declaro prosperidade, eu declaro saúde, união, em nome de Jesus. Glória a Deus. O que é que você vai fazer agora? Vai louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. Entretanto, nós nos vemos amanhã e vamos louvar a Deus pela vitória, porque já temos. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé